o herói caçador Rodalca. Benway foi conseguindo escapar da cúpula do aprisionamento divino e sua fuga não estava nada fácil. Júnior não iria deixar ele escapar e mesmo estando a dias de distância, com a telepatia absurda que possuía dominava qualquer criatura próximo ao seu alvo para detê-lo. Benway ainda estava sob os efeitos mágicos daquela esfera e seu corpo estava muito limitado, porém aquelas criaturas eram todas fracas que o fazia apenas atropelá-las. O seu maior incômodo vinha das fadas que o seguia invocando cipós, junto a vários insetos, era um enxame perturbador. Já anoitecendo ainda sofria com aquela perseguição inútil. Ele queria parar, para poder eliminar as fadas. Mas estava evidente elas estarem apenas o atrasando. Quando ele chegou a um campo aberto, tanto as fadas como os insetos sumiram. Ele sentiu uma áurea nunca vista antes. Não era de um monstro ou de uma divindade. Estava longe de ser um semideus ou alguma criatura elemental. A única coisa que Benway podia ter certeza era que a alma à frente dele pertencia a um soberano de sua espécie. Se mantendo em guarda não dava para fugir mais. Ele havia entrado no campo de ataque. Se ele baixar a guarda certamente seria morto. Com mais alguns passos a sombra dono daquela presença segurava uma arma que Benway conhecia bem. Então a espada sem fio pertencia a um humano. Não poderia ser possível aquele homem ser dono daquela arma. A espécie mais fraca do mundo o fez temer ser morto. Ficando em fúria, parte de sua magia já estava se elevando. Então, sem avisar, conjurou esferas de fogo e o arremessou. Porém, antes de chegar perto do humano, uma onda de sombras cobriu aquele fogo e o consumiu. A escuridão estava sendo seu inimigo. Sua visão noturna o estava enganando. Então, liberando uma energia de luz, lançou para cima para clarear aquele terreno. Naquele momento Benway não sentiu nenhuma esperança em vencer. Os insetos que o perseguia era como uma roupa para aquele humano que estava fazendo parte daquela grama alta, sem dizer que aqueles olhos pertenciam a um caçador experiente. Benway reparou que, além da espada, aquele homem segurava um colar. O homem distorceu o ar causando uma pressão assassina. Logo o colar estava no pescoço de Benway. Percebeu na mesma hora pertencer a Ogrande. Então seu inimigo estava tornando aquele combate como uma forma de se mostrar. Não deveria estar levando ele a sério, e deveria estar vendo Benway como uma simples caça. Segurando sua arma com as duas mãos, emanou o seu fogo das profundezas para queimar tudo ao redor. Antes de lançar sua onda de ataque em chamas explosivas, tudo foi engolido novamente pela sombra, e para piorar o caçador havia sumido. Benway ao olhar para trás, ele estava com as mãos vazias. Totalmente desarmado e sem esperanças em vencer, estava evidente se render. A única questão era que sua visão caiu no chão olhando para seus pés. Uma morte limpa sem nenhuma dor. Um inimigo realmente misterioso. Aquilo não era humano, e sim uma aberração profana. Rodalca, terminando de eliminar seu último alvo, enviou seu manto a devorar sua caça. Ele nunca deixaria aquilo poluir aquelas terras. Vendo ser seu último inimigo, caiu sobre a grama viva que o acolheu como uma cama. Ele realmente se esforçou muito para agradar sua mãe Luna. Tudo que ele aprendeu do herói imortal ele pôs em prática, usar o manto sagrado da deusa dos heróis. Mas esta arma sem fio foi a mais incrível. Ele conseguia comandar ela à distância junto àquele manto. Pode batalhar com aqueles dois antes de ficar cara a cara. O melhor de tudo era que Narime não teria mais motivos para lutar e podia ficar com sua prometida. Rodalca teve sua primeira missão fora da Floresta Silenciosa e pode conhecer uma região realmente incrível. Ele queria ficar e se aventurar. Porém sua mãe Luna iria ficar preocupada e ele não iria desapontá-la. Seus sentimentos por ela eram um mistério. O herói imortal sempre dizia que ele era filho dela com o herói caçador. E quando ele nasceu veio da vontade dela em querer seu humano de volta à vida, sendo chamado de clone. Ele não compreendia. Mas faria de tudo para ser importante para ela, ele a amava ou foi treinado a amar. Não tinha como saber se ele nem entendia sobre o amor, a única certeza era ele gostar muito de caçar.